Ninguém pode afirmar que domina conscientemente o campo de sua própria psicologia, se não enfrentou, com êxito, as falhas caracterológicas que o angustiam. Essa frase, escrita por Halmisol em 1962, ainda ecoa com força hoje. Por quê? Porque muitos de nossos sofrimentos, menos conflitos, frustrações, repetições de erros, não vêm do mundo lá fora. Vêm de pensamentos que se enraizaram na mente e que ele chamou de deficiências psicológicas. Neste vídeo vamos entender o que são, como se manifestam e, mais importante, como neutralizá-la. Deficiência, para Halmisol, não é um erro passageiro. É um pensamento negativo que se instala na mente como uma espécie de quinta coluna psicológica e passa a governar a vontade, as emoções, até nossos relacionamentos. Ela age como uma fera mental, silenciosa, astuta, como o camaleão, que se disfarça com as cores do ambiente. E o mais grave, muitas vezes nós nem percebemos que somos dominados por ela. A pessoa impulsiva, por exemplo, acha que está apenas sendo espontânea, o orgulhoso, que está sendo firme, e o rancoroso, que está apenas se defendendo. Mas Ramsal avisa: quem não vê suas próprias deficiências está à mercê delas. Halmisol lista mais de 30 deficiências, e não são rótulos, mas sintomas observáveis. Veja algumas que talvez soem familiares. A falta de vontade, que se manifesta quando a pessoa adia tudo, procrastina, vive na apatia. Sua cura é a decisão. A impulsividade, que faz a pessoa falar ou agir sem pensar e se arrepender logo depois. Sua cura é a contenção. A suscetibilidade, que faz a pessoa se ofender com tudo, criando conflitos por mal entendidos. A cura para ela é a equanimidade. A indiscrição, que leva a contar segredos, falar demais, vazar informações. Sua cura é a discrição. A vaidade, que é aquela necessidade de ser admirado, de menosprezar os outros para se elevar. A cura é a modéstia. E o rancor, que é guardar mágoas antigas, alimentar o desejo de vingança. Sua cura é a bondade. Repare, para cada deficiência, há uma antideficiência, um pensamento específico. Cultivado com consciência, que atua como um policial interno, não é sobre reprimir ou lutar com violência, é sobre substituir. É como podar galhos secos de uma árvore, não para matá-la, mas para que ela floresça com mais força. Como diz o próprio Halmisol, a árvore revive com mais vício depois que se livra das pragas. Mas como neutralizar essas feras da mente? Halmisol não oferece uma teoria abstrata. Ele propõe um método prático em três passos. O primeiro passo é identificar. Não julgue, apenas observe. Pergunte a si mesmo: em que situações eu me arrependo do que disse ou fiz? O que meus amigos evitam falar comigo? Quando eu me sinto mais tenso ou injustiçado? As respostas para essas perguntas apontam o caminho. O segundo passo é selecionar a antideficiência. Escolha o oposto construtivo. Não como um ideal distante, mas como uma intenção diária. Por exemplo, se a sua impulsividade gera brigas, não diga a si mesmo: vou parar de falar. Diga: vou praticar a contenção, vou fazer uma pausa de 3 segundos antes de responder. A intenção precisa ser pequena, prática e aplicável. O terceiro passo é exercitar conscientemente. A antideficiência precisa ser ativada, como um músculo. Como? Através da repetição reflexiva. Diga a si mesmo: hoje, ao notar que vou interromper alguém, vou respirar fundo e ouvir até o final. Quando sentir aquela pontada de ofensa, vou me perguntar: será que a intenção da pessoa foi mesmo me machucar? Com o tempo, o novo hábito substitui o antigo, não por força bruta, mas por naturalidade. É como plantar uma nova semente na mente, que aos poucos cria raízes e se torna mais forte que a erva daninha que estava lá antes. Mas por que tudo isso importa tanto hoje? Vivemos numa era de sobrecarga, redes sociais, pressão por produtividade, comparação constante. E isso alimenta deficiências como a impaciência, a inconstância, a vaidade e o isolamento. Mas atenção, Halmisol não culpa o indivíduo. Ele diz: sempre se buscou o fácil, o ilusório e sedutor. Mas o homem precisa de conhecimento capaz de substanciar seu aperfeiçoamento. O convite não é para virar um santo da noite para o dia. É para recuperar o domínio de si mesmo. Para agir com clareza, não por reação. Para escolher, em vez de ser escolhido pelas circunstâncias. Como ele mesmo escreveu: o saber aumenta a vontade e faz com que tudo se consubstancie na ação. Talvez agora você esteja se lembrando de alguma situação em que uma dessas deficiências falou mais alto do que a sua intenção. Isso não é um fracasso. É o primeiro sinal de consciência, e é por aí que tudo começa. Como diz Halmisol, é preferível conhecer que inimigos temos dentro,
para combatê-los com lucidez mental, a ignorá-los, enquanto ficamos à mercê de sua influência despótica. Se este vídeo fez sentido para você, aqui vai um convite. Escolha uma só deficiência, apenas uma, para observar durante esta semana. Anote em que momentos ela aparece. E, experimente, de forma consciente, praticar a sua antideficiência. Lembre-se, são pequenos passos que geram uma grande transformação. Compartilhe aqui nos comentários qual deficiência você vai começar a observar. A sua participação pode inspirar outras pessoas. Se quiser se aprofundar, o livro original, Deficiências e Propensões do Ser Humano, está disponível gratuitamente em PDF no site oficial da Logosofia. Muito obrigado por assistir e até a próxima.